Acho que o que senti foi mais choque e intimidação, mas a verdade é que eu já estava muito animado. E Catherine também. Um boato está se espalhando como fogo em palha seca por fontes próximas à família real britânica. Segundo essas informações, o rei Charles foi levado às pressas para o hospital após uma longa batalha contra graves problemas de saúde. Mas o que realmente está causando comoção pública não é apenas o estado de saúde do rei, e sim o que aconteceu imediatamente depois, a portas fechadas no Palácio de Buckingham. Enquanto o público aguarda ansiosamente por um comunicado oficial, uma série de reuniões de emergência já está em andamento. Planos de contingência, normalmente reservados para os cenários mais extremos, estão sendo revisados, colocando o príncipe William diretamente no centro das atenções. Em um período notavelmente curto, detalhes sobre os preparativos para uma transição de poder começaram a surgir, alimentando inúmeras especulações sobre o futuro da monarquia. Então veio o discurso de William. Seus comoventes apelos à união e ao futuro da coroa reverberaram rapidamente por todo o Reino Unido, sendo amplamente interpretados como o sinal de abertura de uma nova era. Mas naquele exato momento, outra imagem surpreendeu a mídia. As câmeras flagraram a rainha Camila com uma aparência incomumente abatida, fazendo com que os rumores nos bastidores do palácio se intensificassem. Será que William estava sendo preparado para um papel muito maior do que o público acreditava? E o que exatamente Camila testemunhou que a deixou tão abalada, mergulhando toda a família real no olho do furacão das especulações? A atmosfera em Londres, que já estava sufocante sob o calor escaldante do verão, tornou-se repentinamente opressiva e congelou em um instante após uma breve notícia veiculada pela mídia eletrônica. O rumor de que o rei Charles havia sido levado às pressas para o hospital em uma emergência originou-se de uma fonte excepcionalmente próxima ao círculo íntimo do palácio, espalhando-se com a velocidade de uma tempestade repentina. O longo período entre o final de 2024 e todo o ano de 2025 foi uma sucessão de dias em que o monarca lutou bravamente contra uma grave doença, deixando o público apreensivo em mais de uma ocasião. Mas desta vez, a natureza emergencial do evento levou a onda de frenesi público e da mídia britânica ao ápice da tensão. Clarence House, residência repleta de memórias privadas do rei. Os passos apressados de assessores e da equipe médica real começaram a quebrar a tranquilidade inerente ao local. Veículos pretos, elegantes e discretos, foram vistos seguindo uns aos outros pelos portões do Palácio de Buckingham, sob a rigorosa vigilância das forças de segurança. Apesar dos esforços do Departamento de Comunicação da Família Real para manter a informação em sigilo, o súbito aparecimento de renomados especialistas médicos confirmou indiretamente que a situação estava se tornando extremamente complexa. No olho do furacão de relações públicas, o príncipe William emergiu como um pilar firme, porém sóbrio. Tendo superado inúmeras tribulações familiares, particularmente o período tumultuoso de mudanças na equipe real, a partir de 2020, quando seu irmão mais novo, Harry, renunciou oficialmente às suas funções para se estabelecer nos Estados Unidos, William gradualmente se tornou o símbolo de continuidade e estabilidade para a Casa de Windsor. Agora, diante de uma grande janela com vista para o vasto pátio do palácio, ele sentia intensamente o peso da futura coroa se aproximando mais do que nunca. Suas mãos se agarravam à estrutura da antiga cadeira de madeira, seus nós dos dedos ficando brancos como a neve, refletindo a profunda tensão que pesava sobre sua mente. Seus olhos fitavam intensamente o vazio por onde as ambulâncias haviam passado, seu coração dividido entre a devoção sagrada e os laços de sangue, de um lado, e o destino de toda uma nação, do outro.
Dúvidas e ansiedades sobre a possível transição do poder supremo começaram a surgir e se espalhar como uma mancha de óleo entre os conselheiros reais. Reuniões de emergência sigilosas foram convocadas nos aposentos privados de Buckingham sem qualquer preparação prévia. Sobre a longa mesa de carvalho polido, documentos que descreviam os procedimentos para ativar o Conselho de Regência e cenários de transferência de poder para situações de emergência eram repetidamente abertos. A saúde do rei não era mais uma mera questão médica. O local havia se tornado o epicentro de uma potencial crise institucional. Os assessores trocavam olhares apreensivos, cochichando e analisando cada mínima alteração no pulso e na respiração do monarca, plenamente conscientes de que cada decisão tomada nas próximas horas remodelaria toda a história britânica moderna. Um silêncio opressivo envolvia a sala, restando apenas o farfalhar das páginas sendo viradas e o tic-tac do relógio, como se estivesse marcando o fim de uma era antiga. Em outro canto do palácio, Catarina, princesa de Gales, também enfrentava horas que testavam sua resistência. Tendo permanecido ao lado do marido nos momentos mais críticos, Catarina sempre soube manter uma postura calma e elegante. Contudo, naquele instante, enquanto contemplava a silhueta solitária e abatida do marido, seus dedos tremeram levemente ao percorrerem as manchetes sensacionalistas dos jornais internacionais que acabavam de ser trazidas para dentro. Ela compreendeu que, uma vez iniciada a trajetória da história, a vida de sua jovem família, com 3 filhos pequenos, seria alterada para sempre. O instinto materno a impeliu a proteger seus filhos do escrutínio implacável da mídia, mas o dever de uma futura rainha exigia que ela se mantivesse firme, servindo como o porto seguro emocional para o homem que carregaria o reino nas costas. Catherine aproximou-se silenciosamente de William, e o toque delicado de sua mão em seu ombro serviu não apenas como consolo de esposa, mas também como um voto incondicional de companheirismo no limiar do destino. Um confidente de confiança entrou com expressão solene, curvando-se ao entregar a William um envelope lacrado com cera vermelha, contendo a mais alta classificação de segurança do escritório. O aviso era breve, mas carregava o peso de 1000 toneladas. William foi solicitado a cancelar imediatamente todos os seus compromissos pessoais para participar de reuniões especiais do Conselho com chefes de Estado e reuniões dos conselheiros reais de mais alto escalão, mais críticas e decisivas do que quaisquer outras anteriores. O leve aceno de cabeça do príncipe e o olhar profundo e resoluto em seus olhos, enquanto se afastava, marcaram o início de um novo capítulo tempestuoso, porém não menos majestoso, para a família real britânica. As portas da sala de reuniões secretas se fecharam completamente, silenciando o clamor do mundo exterior e criando um espaço tão silencioso que chegava a ser sufocante. Sobre a escrivaninha de carvalho centenárias, decretos reais e documentos legislativos ultra-secretos já estavam dispostos, embora nenhum documento oficial tivesse sido divulgado ao público, em conformidade com os desejos sinceros e as diretrizes preparatórias prévias do rei Carlos. Os preparativos para a transição do poder supremo estavam sendo acelerados a um ritmo sem precedentes. Todo o aparato dentro do palácio agora funcionava como um relógio mecânico de precisão, frio, eficiente e sem deixar espaço para interferências de emoções pessoais. O príncipe William sentou-se pensativo diante de pilhas de livros antigos e grossos volumes de direito constitucional. Ele iniciou horas de trabalho solitário, estudando meticulosamente a tumultuada história da monarquia britânica, desde as transições de poder tranquilas até as mais graves crises institucionais dos séculos anteriores. Seus olhos percorriam cada linha de tinta preta desbotada pelo tempo, aprendendo e memorizando cada ritual e o menor gesto reservado exclusivamente a um monarca que ascende ao trono.
Ocasionalmente, ele parava diante dos retratos de seus ancestrais, pendurados ao longo do corredor, olhando nos olhos dos antigos reis em busca de uma sensação de conexão e força espiritual. O ensaio dos protocolos cerimoniais, desde a maneira de se posicionar e curvar, até o ritmo de seus passos durante importantes eventos de Estado, exigia precisão absoluta. Cada movimento não era meramente uma regra diplomática, mas um símbolo do poder e da dignidade de toda uma nação. A pressão psicológica aumentava a cada dia, pesando muito sobre os ombros do jovem príncipe. Ele mergulhou em um profundo conflito interno, forçado a assumir uma série cada vez maior de deveres reais e a comparecer perante o público com um semblante confiante, enquanto acompanhava cada atualização médica do leito de seu pai. Seu cansaço era visível nas olheiras e em um andar um tanto mais apressado que o habitual. Sempre que um telefone tocava ou passos se aproximavam de seu escritório, seu coração se apertava de medo, temendo que pudessem ser notícias terríveis da equipe médica. Contudo, seu dever para com a coroa não lhe permitia demonstrar fraqueza. Era compelido a bloquear todas as emoções pessoais por trás de uma expressão tão fria e impassível quanto a de uma estátua de pedra. Em meio àquelas horas tensas, um desenvolvimento inesperado surgiu entre os conselheiros de alto escalão. Durante uma discussão fechada sobre o andamento dos preparativos, alguns conselheiros veteranos, com expressões solenes e tons extremamente cautelosos, apresentaram francamente um cenário mais urgente. Eles analisaram que, com base no prognóstico complexo atual do rei, William poderia ter que assumir o papel de príncipe regente ou até mesmo ascender ao trono muito antes do que as projeções otimistas iniciais sugeriam. Essa avaliação fez um arrepio percorrer a espinha de William. A dura realidade de que um novo reinado liderado por ele estava prestes a começar não era mais uma questão de um futuro distante, mas uma realidade iminente que o forçava a amadurecer exponencialmente da noite para o dia. Quando todos os conselheiros se retiraram, William permaneceu sozinho diante da enorme escrivaninha, envolto pelo silêncio opressivo do Palácio Real. Ele alisou lentamente uma folha de papel branco e impecável à sua frente, segurando sua conhecida caneta tinteiro. Após uma longa pausa contemplativa, a ponta começou a se mover, formando os primeiros traços resolutos. Eram as linhas iniciais do rascunho do discurso mais crucial de sua vida, o pronunciamento à nação inteira e ao mundo como sucessor ao trono. Um documento que moldaria a confiança e o destino da família real britânica em uma nova era. Enquanto o príncipe William se envolvia em reuniões de emergência e no estudo de livros de direito constitucional, Catherine, princesa de Gales, embarcava silenciosamente em uma jornada preparatória não menos árdua. Em meio aos longos, grandiosos e, ao mesmo tempo, gélidos corredores do palácio, ela aceitava em silêncio a realidade de estar prestes a se tornar a futura rainha do Reino Unido. Sem deixar espaço para pânico ou hesitação, Catherine começou a ajustar cada gesto, comportamento e agenda para se adequar ao seu novo status. Ela passou horas consecutivas trabalhando com especialistas em protocolo e arquivistas reais, revisando cuidadosamente as vestimentas e os estatutos diplomáticos reservados a uma rainha consorte. Embora a pressão fosse grande, a mulher optou por enfrentá-la com uma serena fortaleza, manifestada em seu olhar calmo e em seus passos firmes e deliberados pelos magníficos corredores. Suas aparições públicas durante esse período se tornaram uma arte de equilíbrio. Catarina dedicou-se ativamente a atividades de caridade, exposições e encontros com organizações sociais com muito mais frequência, visando demonstrar a estabilidade e a continuidade da família real. Diante das câmeras de televisão e de milhares de olhares atentos do público, ela mantinha constantemente um sorriso radiante, caloroso e majestoso, disfarçando habilmente as ansiedades turbulentas que a consumiam.
Contudo, ao retornar para o recôndito de Forest Lodge, ela imediatamente abandonava o manto do poder para se tornar mãe mais uma vez. Seu conflito interno se intensificou drasticamente à medida que ela precisava cumprir um dever nacional cada vez mais pesado, enquanto simultaneamente mantinha um ambiente tranquilo e acolhedor para seus 3 filhos pequenos, protegendo-os dos rumores tóxicos sobre a saúde do avô que circulavam nas redes sociais. Tarde da noite, quando as crianças dormiam profundamente, Catarina finalmente tinha alguns minutos para se sentar em silêncio diante de sua penteadeira, massageando suavemente as têmporas cansadas, sentindo intensamente o preço do sacrifício pessoal em prol do bem maior. As mudanças repentinas no ritmo de vida da princesa não passaram despercebidas por seus familiares e funcionários de longa data do palácio. Um desenvolvimento inesperado veio à tona gradualmente quando os assessores perceberam que Catarina estava assumindo e gerenciando discretamente uma carga de trabalho colossal, tradicionalmente de responsabilidade dos membros da geração mais velha. Desde a aprovação de programas de mecenato nacionais até a coordenação de eventos reais estratégicos, ela pessoalmente revisava e tomava decisões precisas e decisivas. A determinação e a meticulosidade de Catarina em seu trabalho surpreenderam muitos conselheiros veteranos. Eles viram nela a silhueta de uma verdadeira matriarca da nação, alguém que não se preparava apenas formalmente, mas que já carregava o reino nos ombros. Na essência, Catherine chegou a um importante evento diplomático realizado em Londres. Descendo do luxuoso veículo real sob os flashes incessantes de centenas de jornalistas internacionais, a princesa vestia um elegante vestido de gala, com os cabelos presos em um penteado nobre que exalava uma aura de poder e confiança absolutos. No instante em que ela fez uma pausa por alguns segundos, voltando o olhar para as lentes e acenando levemente para a multidão que a aplaudia, uma poderosa onda de especulações se instaurou imediatamente na mídia global. O público começou a entender tacitamente que, apesar das turbulências e convulsões internas, a monarquia britânica estava pronta para um novo reinado, no qual Catarina seria uma força fundamental e firme, guiando a realeza rumo ao futuro. À medida que a engrenagem da transição de poder ganhava impulso, uma mudança sutil, porém inegavelmente distinta, ocorria dentro das muralhas fortificadas do Palácio de Buckingham. O olhar coletivo da imprensa internacional e dos principais meios de comunicação estava, agora quase inteiramente voltado para cada passo e gesto do príncipe William e de Catherine, Princesa de Gales. A aura e a expectativa em torno de uma jovem geração progressista de líderes, inadvertidamente, relegaram o papel da Rainha Camila ainda mais à sombra do antigo reinado. Recepções oficiais para chefes de Estado e processos de tomada de decisão estratégica foram cada vez mais direcionados para o gabinete do herdeiro aparente. Nos grandes corredores onde antes se reuniam conselheiros próximos ao rei e à rainha, sentia-se agora a densa presença de uma nova força de trabalho, trazendo consigo uma brisa fria e uma mudança definitiva. Diante dessa virada de maré, a rainha Camila enfrentou uma profunda turbulência psicológica e um sentimento de deslocamento em relação ao seu próprio status. A mulher que passara décadas superando preconceitos para consolidar gradualmente seu lugar ao lado do rei Charles, sentia agora uma aguda sensação de isolamento com a mudança no eixo do poder. Todas as manhãs, ao folhear os resumos da agenda real, ela percebia que a lista de compromissos que lhe eram atribuídos estava diminuindo, dando lugar a eventos de grande repercussão centrados no príncipe e na princesa de Gales. Essa sensação de deslocamento não provinha apenas dos protocolos alterados, mas também de um profundo sentimento de impotência, já que seu parceiro, o monarca, confinado ao leito de morte, não podia mais estar ao seu lado para compartilhar o fardo.
Em suas caminhadas lentas pela biblioteca vazia, Camila frequentemente parava por longos períodos diante das janelas de vidro que davam para o pátio, onde os funcionários trabalhavam arduamente nos preparativos para o próximo reinado, com o coração pesado de reflexões sobre a transitoriedade do poder. Foi precisamente nesse ambiente de alta pressão que ocorreu um incidente inesperado, desencadeando uma onda intensa de especulações públicas. Aconteceu no final de uma tarde, quando Camila saía de uma tensa reunião interna sobre a reorganização do pessoal do palácio. Num breve momento de vulnerabilidade, ao caminhar em direção ao veículo real, seu rosto foi captado pela lente de um fotojornalista atento. A foto em close capturou uma expressão de exaustão total. Sua tez estava incomumente pálida sob as luzes estroboscópicas. Seus olhos exibiam profundas rugas de cansaço e um olhar vago sugeria que ela não estava preparada ou não conseguia aceitar as mudanças drásticas e rápidas que se desenrolavam diante de seus olhos. Em poucas horas, a imagem circulou amplamente pelas plataformas online, sob uma enxurrada de manchetes sensacionalistas, provocando debates intermináveis sobre uma ruptura tácita e o isolamento que se instalavam por trás dos muros do palácio. Apesar do clamor externo, a atmosfera de transição tornou-se cada vez mais palpável e irreversível dentro da residência real. Funcionários de longa data começaram a mudar seu comportamento, tornando-se mais cautelosos e respeitosos sempre que passavam pelo escritório de Williams. Pinturas e mobiliário antigo, ligados a reinados anteriores, estavam sendo inventariados e catalogados, em preparação para uma reformulação do layout que privilegiava a estética mais minimalista e moderna da próxima geração. Os passos apressados dos cortesãos e a abertura e o fechamento dos salões de estado criavam um zumbido denso e reverberante, sinalizando que o aparato real estava totalmente preparado para se desvincular do passado e entrar em uma nova era. O momento aguardado por todo o reino finalmente chegou sob um céu londrino pintado em seu característico cinza prateado. Na praça em frente ao Palácio de Buckingham, dezenas de milhares de cidadãos e centenas de lentes de televisão de todo o mundo se aglomeravam, formando um vasto mar de gente, em silêncio, tomada por intensa expectativa. Quando as grandes portas que davam para a varanda principal se abriram lentamente, o príncipe William entrou na luz do novo dia. Ele vestia seu imponente uniforme militar real e as medalhas em seu peito esquerdo tilintavam levemente umas contra as outras, produzindo sons nítidos e sutis. Em pé diante do microfone preparado, o príncipe lançou o olhar para a multidão abaixo. Uma onda invisível, porém colossal, de pressão o atingiu, testando a fortaleza do homem prestes a carregar o destino de um império. A tensão psicológica entre o público e os comentaristas havia atingido seu ápice absoluto. Todos observavam o rosto de William com atenção absorta, analisando cada expressão sua, buscando uma resposta para a pergunta crucial. Seria possível que um príncipe, emergindo de tantas tribulações familiares, possuísse a firmeza, a majestade e a magnanimidade necessárias para liderar a Casa de Windsor através dessa transição turbulenta? William respirou fundo, sentindo a frieza da grade de ferro sob as palmas das mãos. Iniciou seu discurso com um tom profundo, caloroso e ressonante, que carregava consigo uma essência de aço. Em vez de se deter nos detalhes médicos específicos da doença do rei Charles, o que poderia ter incitado pânico desnecessário, William habilmente redirecionou a mensagem. Ele enfatizou o valor da continuidade histórica, prometeu manter a estabilidade institucional e pintou uma visão moderna e promissora para o futuro da monarquia. Cada palavra e frase foi proferida com absoluta determinação, carregando a autoridade inerente de um futuro soberano. Bem no meio de seu discurso impecável, William apresentou uma novidade inesperada que pegou a maioria de surpresa, causando grande impacto na plateia.
Com um aceno formal em direção às portas da varanda, ele anunciou oficialmente que, no reinado recém-formado, a princesa Anne, sua querida tia e uma das integrantes mais dedicadas e resilientes da família real, se tornaria formalmente sua conselheira especial. Essa decisão foi uma jogada estratégica de grande impacto por parte de William. A aliança com uma figura de absoluta integridade, que sempre se manteve afastada das controvérsias midiáticas e possuía um inabalável espírito de serviço como a princesa Anne, não era apenas uma declaração de reverência à geração mais velha. Era uma mensagem política incisiva enviada às facções nos bastidores. O novo reinado seria construído sobre os alicerces da experiência, da lealdade e da preservação dos valores mais essenciais. Aplausos e vivas começaram a irromper da praça abaixo, espalhando-se em ondas incessantes. A proclamação de William imediatamente recebeu amplo apoio de comentaristas políticos e do público em geral. Em transmissões de rádio e televisão ao vivo, as pessoas começaram a usar frases como símbolo de unidade e um começo firme para descrever o momento. De pé na varanda elevada, William fez uma leve reverência à nação, acompanhado pelo olhar orgulhoso de Catherine ao seu lado. A atmosfera sombria de suspeita que envolvera o palácio por semanas pareceu se dissipar, dando lugar a uma sensação de alívio e a um laço invisível de coesão que retornou ao coração da família real britânica. À medida que os poderosos ecos do discurso na varanda do Palácio de Buckingham se dissipavam gradualmente, juntamente com os veículos que levavam a multidão dispersa para casa, uma nova atmosfera, tranquila, porém intensamente disciplinada, começou a se instalar na residência real. Após semanas de turbulência e noites em claro de ansiedade, o aparato da monarquia britânica havia finalmente entrado em uma órbita estável. A preparação meticulosa, tanto psicológica quanto jurídica, realizada pelo príncipe William e por Catarina, princesa de Gales, permitiu que a transição de poder ocorresse em um ritmo fluido, minimizando ao máximo os impactos institucionais. No canto mais tranquilo do castelo de Windsor, o rei Charles continuou a receber cuidados médicos especializados de uma equipe de médicos de renome. Embora não aparecesse mais diretamente em público, a presença silenciosa do antigo monarca em seu leito de enfermo permaneceu como uma lembrança sagrada de sua herança e um farol de reverência para o qual a próxima geração sempre olhava. O conflito interno já não era mais uma questão de intensas tempestades midiáticas externas, mas havia se transformado em desafios silenciosos dentro da pequena casa de William e Catherine. O casal real teve que aprender a se adaptar a um volume colossal de novas responsabilidades, onde cada decisão poderia influenciar o destino da nação. Diante de uma escrivaninha repleta de documentos oficiais, William frequentemente se via dividido entre o dever de um futuro rei, de um lado, e a preocupação incessante de um filho com a saúde debilitada do pai, de outro. Enquanto isso, Catarina estava totalmente ocupada em regular o cotidiano de seus 3 filhos. Ela os orientava meticulosamente sobre como lidar com as mudanças de títulos e os protocolos mais rigorosos da corte, ao mesmo tempo que se esforçava para manter a sala de estar da família repleta de risos para amenizar a intensa pressão da iminente coroação. Em meio a essas ansiedades, sinais positivos começaram a surgir do círculo íntimo da realeza, trazendo consigo um sopro de ar fresco. Um acontecimento inesperado ocorreu durante uma reunião familiar privada na sala de estar oficial, quando a princesa Anne assumiu oficialmente o seu papel como conselheira especial. A sua chegada, marcada pela sua postura profissional decisiva e leal, gerou imediatamente um forte efeito tranquilizador. As antigas desavenças ou a frieza entre os vários gabinetes reais foram rapidamente sanadas por um sentimento de solidariedade. Pequenos vislumbres da perfeita coordenação e do respeito mútuo
entre a geração mais velha e o príncipe e a princesa de Gales foram sutilmente capturados pela mídia tradicional, dissipando rapidamente as últimas especulações e dúvidas do público sobre uma crise no palácio. De pé, lado a lado, diante da grande janela com vista para a praça varrida pelo vento, William e Catherine contemplavam silenciosamente o horizonte distante, onde os últimos raios de sol davam lugar ao brilho das luzes da cidade. Suas mãos estavam entrelaçadas, sem necessidade de palavras, apenas de compreensão e uma fé inabalável na jornada que tinham pela frente. À medida que o céu noturno de Londres se punha, carregava o sopro de uma era que se iniciava, um reinado construído sobre os alicerces da estabilidade, da união e de uma esperança brilhante e inabalável para o futuro de todo o reino. Depois de assistir à história, na sua opinião, qual detalhe específico sobre o sacrifício e a fortaleza de Catarina, Princesa de Gales, ao equilibrar as pesadas responsabilidades de uma futura rainha com seu chamado como mãe, deixou a impressão mais profunda em você? Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.